Graça e paz, meu querido e minha querida, é um privilégio tê-los conosco. É um privilégio estarmos aí também nesse momento, na sua casa. Você que tão gentilmente tem nos acolhido aí nesse tempo que temos vivido de isolamento social, mas não de isolamento entre os irmãos, não de isolamento entre o povo de Deus. Muito bom estarmos juntos. Você que foi convidado por alguns dos meus irmãos aqui na Igreja Batista em Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, sinta-se também muito à vontade, porque aqui é a sua casa, é o melhor lugar, a casa de Deus, certamente, onde nós poderíamos estar nesse momento. Estamos aqui reunidos para o culto nos lares. Eu gostaria de iniciar fazendo algumas provocações para o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Logo em seguida estarei falando um pouquinho aí dos informes, do que está acontecendo em Boas Novas, e que você possa estar anotando também para você fazer parte disso, porque a casa do Senhor não para, né? Então, inicialmente eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nos ouve, meu querido, minha querida. Como encarar as minhas lutas quando eu sou menor que o meu oponente? O que fazer quando eu estou cercado pelo inimigo? A tese que a palavra do Senhor vai nos mostrar nesta noite, e aqui juntos, dirigidos pelo Santo Espírito de Deus, aprenderemos e viveremos, é de que todos nós, não há uma única exceção, todos nós encaramos inúmeras batalhas todos os dias. Não há como nos esquivarmos das batalhas. É preciso enfrentarmos o oponente ou os oponentes. Alguns exemplos de oponentes que insistem em nos açoitar todos os dias: o medo, o sentimento de rejeição, a zona de conforto que nos impede que cresçamos porque não queremos abandonar velhos hábitos, velhos costumes, a ira, o vício, dentre tantos outros. Esses são oponentes que nos afligem todos os dias. Há os oponentes externos a nós, mas há também os internos, e é mais sobre esses, os últimos, que nós estaremos tratando nesta noite. Mas o principal é sabermos desde esse primeiro instante que é possível encontrarmos alívio, desde que estejamos usando as armas corretas. Então que nós possamos entender que, ainda que estejamos cercados pelos oponentes, que nos assustam, nos aterrorizam, precisamos lembrar que somos e estamos cercados pelo Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Amém? Então, farei aqui uma leitura de dois breves textos, um do Antigo Testamento, em Deuteronômio 30, verso 9 e 10, e outro no Novo Testamento, em João 15, versos 10 e 11, que nos dão, por assim dizer, um mapa do tesouro. Farei a leitura e logo na sequência eu convido você, meu querido e minha querida, a me acompanhar em oração. A palavra do Senhor em Deuteronômio diz assim, olha, 30, verso 9 e verso 10. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no seu fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Tanto o Senhor os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Agora vem a condição: se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. E lá em João, no Evangelho, o Senhor ensina, o Senhor Jesus, se vocês guardarem, fazendo menção ao que está no Antigo Testamento, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ó Deus querido, Pai amado, Senhor que está nos céus, Senhor que é todo poderoso, Senhor que era onipotente, onipresente, onisciente,
O Senhor que é o alfa, o ômega, o início, o fim. O Senhor que criou tudo e todos. O Senhor de quem nada foge ao controle. O Senhor que nos conhece antes mesmo de nascermos. O Senhor nos conhece antes mesmo de estarmos no ventre das nossas mães. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, mesmo sendo tão magnífico, excelso Deus, santo Deus, justo juiz. Ó Pai, ainda assim o Senhor se inclina para os seus, que o buscam, se prostram diante de Ti, diante da Tua soberania. E é o que nós queremos nesta hora fazer, Pai. Ao Senhor que está sentado no trono, com todo o poder, toda a glória, todo o domínio. Nós humildemente vimos agora diante da Tua presença, clamando pelo Teu socorro, clamando pelo Teu perdão, clamando pela Tua direção, ó Pai, que nós possamos persistir e perseverar em guardar as Tuas palavras, os Teus estatutos, perseverar em nos subordinar, submeter à Tua vontade, ó Deus. Porque assim, sob a direção do Teu Santo Espírito, como está escrito na Tua palavra, nós prosperaremos, nós venceremos a cada uma das batalhas, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor já as venceu por nós de antemão. Mas sabemos que o Senhor quer que tenhamos fé, que confessemos os nossos pecados, que por vezes nos afastam do centro da Tua vontade. Os pecados como povo aqui reunido, povo de Deus, os pecados como famílias, os pecados individualmente falando, os pecados como nação. Nós confessamos um a um diante do Senhor, para que venha a direção do Senhor, do Teu reino sobre as nossas vidas, sobre cada servo do Senhor, sobre cada cidadão em todo o mundo, em todas as nações. Nós assim confessamos e clamamos por Tua intervenção, ó Deus, que o Senhor venha e venha nos transformar, venha nos quebrantar, nos fazer vasos novos na mão do oleiro que é o Senhor. Se nós oramos, certos de que aqui estás entre nós, a nos ajudar, a nos cercar e nos livrar de todo o mal. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Muito bom. Nós estamos aqui porque Ele vive, a igreja segue viva, firme e forte, sem parar. Meus queridos, as reuniões da igreja têm acontecido nesse período aí de isolamento social, de quarentena, como você prefere chamar, tem se reunido de maneira virtual. E assim nós temos feito aos domingos pela manhã, do horário de 9h30 às 10h30, temos estudado juntamente, e isso é transmitido pela página da igreja ali no Facebook, Igreja Batista Boas Novas. Você depois pode aí clicar e se inscrever para que as notificações do início das reuniões avisem a você e você possa participar conosco. Portanto, temos estudado ali o livro de Atos, uma revista que fala exatamente no momento da escola bíblica dominical o que fez a igreja primitiva do Senhor aqui na terra ser bem sucedida. Qual era o seu diferencial? Temos aprendido o que? Para resumir e deixar aí uma sementinha de curiosidade em você que está tendo o primeiro contato conosco, o primeiro contato com a Palavra de Deus nesta noite. Atos dos Apóstolos. Mas na verdade, mais do que Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, homens, servos do Senhor, discípulos cristãos, que imitavam o seu mestre, o seu Senhor e o seu Salvador,
em suas atitudes e em obediência ao Senhor. E foram impactados pelo poder do Espírito Santo, impactaram toda a história da humanidade. Venha conhecer conosco aqueles primeiros 30 anos da igreja primitiva, a igreja que o Senhor aqui inaugurou. A igreja cujo alicerce está exatamente firmado na fé de que Cristo Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias, o ungido que veio para nos salvar. Venha participar conosco, meu querido, minha querida. Logo na sequência, por volta ali de 11 horas, nós temos o culto matutino, ainda no domingo, acontecendo também com transmissão na página do Facebook da igreja. Quando somos ministrados ali pelo servo do Senhor, o pastor Ruimar Siqueira Lopes, o pastor da Igreja Batista Boas Novas, com aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração para edificar o seu povo e ajudar o seu povo em sua caminhada. Não perca momentos preciosos. E lembremos que domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou e nos orientou a separarmos para si, para o buscarmos em espírito e em verdade, para estarmos juntos orando, edificando uns aos outros e adorando juntos ao Senhor, o nosso Deus. Amém? No início da noite, temos o culto noturno, ali por volta de 18h30, também ministrados pelo pastor Ruimar, acerca daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Não perca! Uma das marcas da igreja primitiva é exatamente essa, que não cessava de orar, não cessava de se reunir, o povo de Deus, para ouvir a palavra e ser ministrado por ela. Amém? Então não perca essa oportunidade, não perca, assuma esse compromisso não conosco, mas com o nosso Deus, porque Ele quer falar aos seus corações. Amém? Então aos domingos, essas são as reuniões, todas elas transmitidas aí nesse tempo também aí de quarentena, através da página da igreja no Facebook, Igreja Batista Boas Novas. Você vai ver lá uma logomarca onde tem lá um anjo tocando a trombeta, ok? Além disso, durante a semana temos os encontros dos cultos no lar, e eles acontecem às segundas e sextas-feiras, a exemplo desse momento que aqui estamos reunidos, e também nas quartas-feiras, que é o tradicional dia da semana em que a igreja já se reunia. E agora, nesse tempo aí de quarentena, temos sentido essa necessidade de buscar, de estar mais juntos, ouvindo as boas notícias de Deus, porque notícias ruins já estamos aí enfadados, na verdade, todos os dias. Muitas notícias ruins são dadas e proferidas até, ainda que da parte de alguns de maneira inconsciente, de outros de maneira consciente, mas profecias ruins, maldições têm sido aí mandadas inadvertidamente através dos canais de comunicação para as casas dos brasileiros. E o mesmo acontece em outras nações. Mas não deixe de estar reunido com o povo de Deus, porque aí sim, não por nós que somos pecadores, mas nos esforçamos em ouvir e obedecer ao nosso Deus. Ouvir do nosso Deus as boas novas, a esperança, você ser alimentado, você ser fomentado em sua fé. Amém? Não deixe de participar conosco. Nesse tempo ainda temos também aí exercitado algumas campanhas. A Igreja Batista Boas Novas, assim como outras igrejas espalhadas no Brasil e também em todo o mundo, tem aí se reunido em campanhas de oração. E nós temos feito isso diariamente. Oração por 24 horas. A cada hora tem sempre algum ou alguns irmãos ali responsáveis por estar conduzindo durante todo o dia, ou seja, durante as 24 horas, um clamor ao nosso Deus. A oração pelo povo brasileiro, a oração pela mudança de cenário, a oração por transformação de vidas, a oração por salvação. Essa aqui também na terra, mas principalmente a salvação
para a eternidade, que é a salvação das nossas almas. Você, meu querido, minha querida, que faz parte de Boas Novas, não deixe de participar. É muito importante o povo estar em unidade. Você também, que porventura seja de outra igreja espalhada no Brasil, Igreja do Senhor Jesus, participe conosco aí da sua forma. A cada hora estamos orando pela pátria, orando pelas autoridades, orando pelos brasileiros, amém? Para que haja mudança de rumo nas vidas de todos, e sobremaneira para que haja salvação. Além dessa campanha, o povo de Deus aqui em Boas Novas tem se reunido diariamente para levantar um altar de adoração ao nosso Deus. Todos os dias, às 18 horas, o povo de Deus tem se reunido para adorar ao Senhor, fazendo exatamente o que a Bíblia ensina, cantando hinos de louvor, lendo salmos, apresentando palavras de louvor ao nosso Deus, enfim, juntos, irmanados em unidade, adorando ao Senhor. Amém? O Senhor se alegra nos corações gratos. O Senhor se alegra nos corações que o buscam em espírito e em verdade, que o buscam, que oram a Ele, que clamam a Ele, que o adoram e que buscam a sua palavra e aguardam em seus corações. Então, venha participar conosco, meu querido, minha querida. Não deixe de estar junto com o povo de Deus nessa empreitada. Portanto, 2 campanhas, uma de adoração às 18 horas, todos os dias, aí no seu cantinho, faça isso. E você que é e faz parte aqui da Igreja Batista Boas Novas, sinta-se estimulado a fazer isso. Participe, mande no grupo da igreja, ali no WhatsApp, o louvor que o seu coração tem a apresentar ao Senhor. Não se preocupe com a afinação, o Senhor não olha para isso, mas Ele olha para o que está em seu coração. Qual é a motivação? O que leva você a adorar o seu Deus? Amém? E a oração das 24 horas. Não deixe de participar conosco. Pois bem, meu querido, estarei agora orando, antes de iniciarmos o estudo da palavra, eu gostaria de lembrar, conforme Atos, já que temos estudado o livro de Atos, no capítulo 2, verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que vale para a sua vida, você que porventura ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que vale também para a vida de todos aqueles que já conhecem o Senhor. Porque no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter ânimo, porque o Senhor estará conosco para todos sempre. Ele deixou o seu Santo Espírito, o Consolador, aquele que nos guarda, aquele que nos ajuda, aquele que nos protege, que nos dá o discernimento das coisas certas, das coisas erradas. E o Senhor quer nos salvar e quer te salvar aí agora das circunstâncias que estão te atemorizando. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, ainda diante de Ti, agora especificamente vimos, Pai, apresentar ao Senhor aquilo que está em nossos corações, aquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem nos trazido dúvidas. Ó Deus, aquilo que tem nos trazido algum temor. Que uma a uma dessas circunstâncias, que uma a uma dessas dúvidas, sejam agora, Pai, em nome de Jesus, desfeitas, porque elas vêm para nos aprisionar, para intentar contra a nossa fé de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos salva. Ó Deus, nesta hora, tira de nós, sonda os nossos corações, todo tipo de pensamento de derrota, de medo, tudo aquilo que não pertence a Ti. E enche-nos agora, Pai, com Teu Santo Espírito, para que possamos estar agora focados na direção da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, como o Senhor mesmo nos ensina, penetre em nossos corações, fazendo a divisão daquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Que, Pai, fique ali enraizado em nossos corações os Teus propósitos para as nossas vidas. Fique ali, Pai, as Tuas promessas, que elas ganhem vida em nós, que nós possamos tomar posse de tudo que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, leve cativo agora contigo os nossos corações, as nossas mentes,
Que nada venha nos distrair, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, do centro da Tua vontade. Que nada venha, Pai, tentar nos roubar a paz que só o Senhor nos dá. O Senhor fale aos corações, Pai, apesar de mim mesmo, limitado como sou. Que o Senhor, Pai, ajude a cada um daqueles que estão agora ouvindo e que ouvirão depois assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha trabalhar e convencer, porque só o Espírito que convence. Se nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é muito bom o tempo todo. Ele é bom. E Ele vem nos ensinar aqui agora, nesta noite, meus queridos, como que nós devemos lutar as nossas batalhas. Então, o tema dessa meditação nesta noite, faremos aqui brevemente, mas você pode, e eu sugiro que você esteja anotando para a sua reflexão depois, mas eu sugiro o seguinte título, o seguinte tema: Assim eu luto minhas batalhas. Você inclusive vai receber um link aí na página do Facebook, durante a própria transmissão. Você, meu querido, minha querida, que fazem parte da Igreja Batista Boas Novas, vai receber também no WhatsApp, no grupo da igreja, uma ilustração ali da série A Bíblia, que mostra um combate, uma luta daquilo que nós conhecemos como a luta dos campeões. De um lado, Davi, o amado, aquele que aponta para Jesus e em cuja raiz Jesus vem. E do outro lado, aquele que traz a personificação, que traz a lembrança do inimigo das nossas almas, o adversário. Um adversário que já está derrotado por Cristo Jesus, que venceu a morte e vivo está. Para todo aquele que nele crê, entrega a ele a sua vida. E do outro lado, o inimigo que já está derrotado, mas que fica se esperneando, fica se remoendo, tal qual uma serpente, quando a sua cabeça é cortada. E que sua ação, se nós permitirmos, faz estrago em nossa caminhada. Então você pode assistir depois essa ilustração. A referência bíblica nós estaremos aqui acompanhando. Está ali em 1 Samuel capítulo 17, não temos condições de ler o texto todo agora, mas você conhece bem esse texto. Ele fala exatamente desse combate, está registrado ali em 1 Samuel capítulo 17. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Você que ainda não tem uma Bíblia, você pode baixar o aplicativo, tem várias Bíblias. Uma que eu recomendo, a Bíblia Sagrada, é aquela do aplicativo YouVersion, disponível em qualquer loja aí de aplicativos e que você vai ter nas suas mãos para um acesso rápido, inclusive com planos de devocionais para a leitura da Palavra de Deus. Então, meu querido, é bom a gente contextualizar, já que a gente vai estar falando aí de 1 Samuel capítulo 17, o Senhor, Ele luta e Ele sempre lutou e sempre lutará as batalhas do seu povo. E Ele é vencedor. Nossa referência, portanto, está ali em 1 Samuel 17 e ela traz a história de Davi e Golias. E conta exatamente como Davi confiou em Deus. E assim libertou esse Deus a Davi e ao seu povo. Pela fé, o guerreiro de Deus, no caso aqui Davi, representado nessa passagem, mas que, como eu já disse, aponta para Jesus, ele é confiante de que Deus defenderá sua própria honra e derrotará o gigante. Davi, portanto, sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele sabia em quem ele depositava a sua fé. E por isso, ele empreendeu aquele combate, ele enfrentou aquela luta, sabendo que, por mais que visivelmente ele enxergasse o exército dos filisteus ao redor, o povo de Deus ali afrontado por 40 dias. O povo ali, entendam e lembrem-se, representado pelo rei, o comando da nação, e o exército, aqueles que eram escalados para defender o reino e defender o povo.
Mas eles estavam ali atemorizados, porque foram afrontados e chamados ao combate, ali no Vale de Elá, pelo exército dos filisteus. Não é a primeira vez na Bíblia que o povo de Deus está em condições inferiores, mas que Deus vem e liberta o seu povo. Então Davi aponta para a imagem de Jesus Cristo. Lá em Lucas 11, nós já estudamos isso há algum tempo atrás, aqui em Boas Novas, nos cultos de quartas-feiras. Fica muito claro que combate é esse. De um lado, o Senhor, que é o mais valente, que vem derrotar exatamente o valente. O valente aqui, ilustrado na figura de Golias, que representa o orgulho e o poder de Satanás. Satanás gosta de controlar os seus bens. Quem são os seus bens? Aqueles que não são de Cristo Jesus, a palavra ensina que são do inimigo. Então Satanás quer impor controle, quer impor domínio em todo o tempo. E por isso que ali ele ficava afrontando noite e dia, usando o medo, uma das suas armas, para aprisionar aquelas vidas. Ele se imagina como um campeão. Ele pode ser campeão dos filisteus, dos homens e mulheres que se submetem ao jugo do adversário, de Satanás. Mas ele não é campeão e não tem poder para enfrentar o nosso campeão, Cristo Jesus. Então é um combate ali que representava a luta do reino de Deus contra o império, que é o império desse príncipe. A palavra nos ensina que o mundo jaz no maligno desde que o homem pecou contra o Senhor. E, portanto, ele se arvora a um poder que ele imagina, de verdade, ele é o imperador, o príncipe desta terra, mas cujo poder, de maneira alguma, sobrepuja ou sobrepujará o poder do nosso Deus. Então é a luta ali do reino de Deus, campeão do reino de Deus, Cristo Jesus, e ali representado por Davi, e o guerreiro, que é ali, com orgulho, com certa empáfia e pompa, se auto-intitula o gigante, o vencedor, mas na verdade ele derrotado é. Então isso aconteceu de fato, está registrado aí na palavra, e portanto superado aí a contextualização, é fato. E aí eu quero refletir com você nessa hora, por alguns minutos, que todos nós lutamos. Por vezes, na força dos nossos braços. Usando as nossas próprias armas, aquelas armas que a gente enxerga, para atacar os nossos oponentes. Porém, nem sempre nós eliminamos de nossas vidas. Nós, de certa forma, agasalhamos esses oponentes, aqueles que eu mencionei anteriormente, o medo, o sentimento da rejeição, o sentimento de necessidade de ter conforto, o sentimento de ira. Facilmente nos iramos, perdemos o controle e damos o controle ao inimigo. Quando estamos irados, nós não fazemos a vontade do Pai. Damos vazão ao coração, e o coração do homem enganoso é, assim a palavra nos diz. Nós não nos livramos, por exemplo, do vício, que é um outro oponente, um outro inimigo, seja qual for o vício. Tudo aquilo que controla o nosso coração, ele está roubando o lugar de Deus, que quer sim dominar, quer governar a nossa vida. E só sob esse governo, o governo do Senhor, é possível alcançarmos a paz.
que a paz não é nossa, não vem de nós, mas sim dele. Por vezes nós não arrancamos a cabeça da serpente. Como lembramos da história, Davi vai e já vai em velocidade. Ele se apressou em direção ao inimigo. E ele não usou a armadura dos soldados e do rei. Ele não usou as lanças, ele não usou as espadas, ele foi sem espada. Ele foi portando um cajado e portando a funda com algumas pedras. Não foi sequer necessário que ele usasse mais de uma pedra. A luta já começou, como as crianças gostam de dizer, acabou de começar, papai. A luta já começou acabando, porque não houve luta. Então, meu querido, por vezes nós fazemos como aqueles adolescentes que gostam de brincar em acampamentos, de escoteiros, de acampamentos de jovens, de retiros, e que às vezes, querendo fazer alguma traquinagem, ao identificar próximo ao acampamento a existência de serpentes, eles vão lá, cortam as cabeças, penduram, vamos imaginar aqui a brincadeira, para que você tenha aí na sua mente essa ilustração, pendura as caudas como se fossem troféus, para depois brincar e assustar os colegas, mas que, por equívoco, pegam aquelas cabeças cortadas e enterram ali em volta do acampamento. Onde está o veneno das serpentes? Você sabe? Nas presas. Portanto, ao enterrar a cabeça das serpentes, corremos sérios riscos de inadvertidamente, em algum momento, pisarmos nas tais cabeças e as presas cheias de veneno acertarem exatamente os nossos pés. E esse veneno, que é mortal, embora o adversário esteja morto, a cobra, a serpente, mas o seu veneno ali vai servir para nos afligir. Portanto, meus queridos, imaginamos que os inimigos estão mortos, desfalecidos, e os enterramos. Será que nós não temos enterrado esses inimigos em nossas vidas? Nós os conhecemos, mas à medida que nós não os expulsamos definitivamente, não esmagamos de fato a cabeça, mas apenas cortamos e guardamos enterrados em nosso arraial, em nosso território, nós estamos deixando ali como se estivesse esquecido algo que cedo ou tarde vai nos afetar. Então, meu querido, minha querida, outras tantas vezes nós sequer esboçamos enfrentar os ataques. Lembrem, inicialmente eu falei do grupo das pessoas que resolvem atacar, mas na força do braço, os oponentes, os inimigos. Mas existe um outro grupo, eu não sei em qual você está, eu sei em qual eu estou, mas existe um outro grupo que, sob esse domínio do terror, sequer esboça um ataque. Congela, fica inerte, acusa os golpes e baixa a guarda. Bom, o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer então? Nesse texto de 1 Samuel 17, eu grifei aqui algumas partes para que a gente se lembre de toda a passagem. Então, o primeiro verso diz assim: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Observem, quem acampou primeiro e quem desafiou foi o inimigo.
O povo de Deus se reuniu no vale de Elá e o rei Saul e os homens de Israel ordenaram a batalha contra os filisteus. Avançando no texto. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Avançando um pouco mais. Não vou ler toda a passagem, como eu já reforcei anteriormente. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Os filisteus são conhecidos pela sua reputação de sanguinários. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, a palavra diz que eles ficaram assustados e com muito medo. Esse trecho está ali em 1 Samuel 17, de 1 a 11. Eu li alguns versículos. Agora eu avanço para a parte de 16 a 17 e destaco o início de 16, que fala assim: o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. O exército de Deus, no piloto automático, a palavra ensina aqui, que toda manhã se perfilava pronta para a guerra, mas não tinha coragem para entrar na guerra. Muitas vezes nós entramos no automático, não deixamos a palavra de Deus, não deixamos a voz de Deus nos dirigir, nos animar os nossos corações. Por isso a importância de orar, por isso a importância de adorar. Nós não deixamos que o ânimo venha do Espírito de Deus. Vamos no piloto automático para a fileira, mas ali ficamos, ainda que demos palavra de guerra, nós não nos sentimos fortes o suficiente para combatermos naquela batalha. Então ele vinha de manhã e de tarde, era para afrontar e para zombar e para provocar mesmo. Porque os soldados do povo de Deus acordavam já com medo e iam para suas camas mais tarde com medo. Ou seja, um domínio, um jugo, uma opressão de Golias. Uma opressão ali do campeão, daquele que orgulha o adversário das nossas almas. Adiante, do verso 20 ao verso 24, eu vou ler. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Nós sabemos que o pai de Davi tinha orientado a Davi, o jovem, pastorzinho, que ele fosse levar alimento e que ele tivesse notícia dos seus irmãos, porque já estava há muito tempo ali o exército de Deus no vale de Elá acampado, e ele não tinha essa notícia. Ele queria saber como é que estava, se estavam todos seguros, porque as más notícias da força do campeão Golias já estava disseminada. Todos já sabiam da fama dos filisteus, que não eram gente boa de maneira alguma, e do seu campeão Golias. Mais adiante, enquanto Davi ainda falava com eles, Davi chegou lá no campo de batalha e viu aquela coisa absurda, né? Então, enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Davi escutou. Davi escutou o que o inimigo estava falando. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Assim como os outros homens, Davi escutou. Mas Davi não ouviu, não guardou o que o campeão filisteu estava dizendo e acusando que faria. Ao passo que o exército de Deus estava imóvel porque ouvia os ataques, os insultos do inimigo, e por isso ficavam ali aterrorizados. Davi, como bom observador, ouviu. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Lá em 17:32.
Davi tinha escutado, não deu ouvidos profundos, não guardou o pavor que vinha contra ele, que queria tomar conta da sua alma, mas ele, lembrando do seu Deus, da palavra de Deus, da adoração, que ele era um adorador, e das orações, e se lembrando das vezes que o Senhor livrou da mão de leões e da mão de ursos, e faria o mesmo com aquele filisteu. Então, o texto prossegue, nós já conhecemos a história, de 40 até 51. Filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Olha aí a verdadeira guerra que estava por trás. Filisteu, Golias, convocou os seus deuses, seus falsos deuses. E ele estava ali afrontando o Deus de Israel, o Deus de Davi. Davi respondeu: nós já sabemos, mas é bom lembrar. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E aí ele diz, ousadamente, que ainda naquele dia ele teria a cabeça de Golias em suas mãos e que o Senhor entregaria a carne dos seus soldados filisteus nas mãos do exército de Deus. E assim foi. Aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se aproximou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Aí você já conhece a história, ele meteu a mão na pedra, botou na funda e tum! Na testa do inimigo. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou. Matou. Cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram aquilo, que o seu herói estava morto, fugiram. E aí você depois confere na palavra o restante da história. Bom, normalmente quando a gente lê essa passagem aí de Davi derrotando Golias, a gente se coloca no lugar de Davi, é natural. É questão de empatia. Mas quem de nós jamais vivenciou esse tipo de ameaça aí de inimigos externos? Verdade. Dia a dia nós temos aí, nós não lutamos contra a carne, o sangue, mas contra os principados, as potestades, os demônios que se movem aí no mundo sobrenatural, que intentam contra as nossas vidas, contra as nossas almas, é fato. E temos o Senhor ao nosso lado, seu exército de anjos, o próprio Senhor Jesus. Mas eu quero te propor nesta hora mas uma outra perspectiva. É que naquela passagem você identifica, olhando ali para Davi, olhando para os soldados, olhando para Saul, qual é o seu lugar ali naquele episódio? Qual é o nosso lugar? Em que lugar nós estamos? Diga, em que papel você se coloca? A Bíblia nos responde. Não somos Davi, porque Davi aponta para Jesus. Somos o povo de Deus representados ali pelo rei e o exército. Esse combate ali vivido por Davi e mais tarde também por Jesus, como a palavra ensina, e já lá em Gênesis já tinha sido iniciada através da profecia. Gênesis 3, verso 15, nós lemos assim, olha, quando Adão e Eva haviam caído, e Satanás achando que era vencedor. E porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? A serpente, Satanás, o dragão. E entre a tua semente e a sua semente. Tua, da serpente. Sua, da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua... Aí nós conhecemos a palavra, né? Com dor darás à luz,
filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas nós vamos ficar na primeira parte, que é o verso 15, que é o mais importante para nós nessa hora aqui. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, Cristo derrotou e esmagou a serpente, o adversário, Satanás. Ele venceu a morte definitivamente. A morte não tem mais domínio sobre Cristo e nem sobre os seus, sobre nós, a igreja de Cristo Jesus. Mas o que nós temos feito com essa realidade? Olha, Romanos 6, verso 9 diz assim, ó, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a promessa a qual nós precisamos nos agarrar. Se não fizermos assim, é como se nós estivéssemos em nossas orações, por vezes orações erradas, pedindo que Deus nos livre, nos livre, nos livre. É como se nós estivéssemos dizendo que Cristo precisava voltar para a cruz para vencer a morte de novo. Ele já venceu. Glória a Deus por isso. A morte não mais tem domínio sobre Cristo nem sobre nós, cristãos, imitadores de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos dele e não devemos andar e permanecer no pecado. O pecado é o nosso gigante. Temos pecados de estimação, gigantes de estimação nas nossas vidas, já comentei. Olha o que 1 João 3, verso 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele já desfez uma a uma das obras do diabo. E quanto a nós? Se nós não esmagarmos a cabeça da serpente, vez por outra, cedo ou tarde, esses inimigos que nos aprisionam, o medo, a necessidade de aprovação, a ira, os vícios, tudo isso que são obras do diabo para nos aprisionar. Ele não vem e faz por nós, nós que deixamos essas cabeças com as presas ali com veneninho enterradas em nossos quintais. Meus queridos, precisamos confiar em Cristo Jesus, pois a Ele todo o poder foi dado. Não há gigante algum que seja invencível. Ele, o reino de Deus, aniquilou o império da morte. Golias não foi o único gigante que Davi enfrentou. Adiante, fisicamente falando, os irmãos também de Golias foram enfrentados por Davi e vencidos. Precisamos encarar os inimigos, os oponentes, que noite e dia nos açoitam. De manhã e de tarde vem lá dizer quem é o seu Deus para lhe salvar. Mateus 28, 18 diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Hebreus 2,14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O mundo jaz no maligno, Satanás tem um império neste mundo, o império da morte, mas ele já foi derrotado definitivamente por Cristo Jesus. Verso 15 de Hebreus 2 diz assim, olha: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós fomos libertos, nós não somos servos ou escravos de Satanás, que tinha o domínio sobre nós por conta do nosso pecado. Mas foi pago o alto preço, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi vertido na cruz do Calvário. E agora o acusador não tem mais direito algum, não há mais condenação sobre as almas daqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Cristo Jesus
como seu Senhor e seu Salvador. Os gigantes, embora derrotados de antemão por Cristo Jesus, podem ser mortais, meus queridos, em nossas vidas, se nós os alimentarmos. O adversário nos cerca, doido para nos devorar. A palavra fala que o leão ali fica bramindo, né? Em nosso derredor, louco, para que nós venhamos a dar brecha e ele venha nos tragar. 1 Pedro 5, verso 8 diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo, João 10:10 diz, né, que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é pecador desde o início. Nós conhecemos a história, está lá na palavra. E a única coisa que ele sabe fazer é isso. É ficar ali em nosso derredor, nos cercando. Ele se acampa ali e ordena a guerra contra nós, o povo de Deus. O que nós vamos fazer? Cabe a nós resistirmos. A palavra nos ensina. Tiago 4, verso 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos nos fortalecer e confiar no Senhor e em seu poder. Lembra de Efésios 6? Você conhece o texto de 10 a 19, eu vou ler aqui apenas alguns versos, onde o Senhor ali, usando o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, se dirige à igreja de Éfeso. Ele diz, olha, e vale para você nessa hora, vale para mim, a igreja do Senhor hoje. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Jamais devemos andar no padrão do mundo, que jaz no maligno. Romanos 12, verso 2, o apóstolo diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o Senhor, com seu poder, nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro, agora o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3, ele nos assegura, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Quem nos chamou pela sua glória e virtude? Cristo Jesus. Ele nos deu tudo. Tudo. Inclusive a vitória sobre a morte eterna. Nós não receberemos, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu ali na cruz do Calvário, desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está no coração de todo aquele que nele crê e aí ele confia sua salvação, sua redenção. Ele está ao lado do Pai e também nos nossos corações. Ele nos chamou por sua glória e virtude. Conclusão para essa noite, meu querido, minha querida, o gigante, ou os gigantes, no plural, caem devido à obra de Jesus. Jesus é um aniquilador de gigantes. Nós somos chamados, e você é chamada a participar com Jesus, sob a liderança dele, e acompanhar a direção que ele está tomando. Precisamos adorar tal como Davi. Davi é reconhecido pelos salmos, ele era um adorador em essência, adorando ao Senhor, porque quando ele está em foco, quando você só tem na sua vista Deus, a sua palavra, as suas promessas, o seu amor,
Isso você faz em oração, em adoração, em atitude contínua, em espírito e em verdade, buscando o reino de Deus e a sua vontade, a sua justiça em primeiro lugar. Você não vai enxergar os gigantes que se apresentam, você vai enxergar Cristo Jesus, o esmagador de gigantes. O Criador é maior. Não interessa se o gigante tem 3 metros, se ele está há 40 dias, 40 noites, há 10, 40 anos na sua vida te atormentando. Ele não é nada comparável ao nosso Deus, o Criador, o Senhor, que criou desde o micro ao macro. Agora, se nós dermos lugar, dermos ouvido ao inimigo, como o exército de Israel ali naquele dia fez, naquele período, e se seguirmos os seus perversos esquemas, suas ciladas, suas propostas indecorosas, nos envolvermos com algumas práticas que ele reivindica, nós estaremos injetando aquele veneno das presas que ainda estão lá, na cabeça das serpentes, que inadvertidamente nós enterramos no quintal das nossas casas, no quintal das nossas vidas. Pronto para quando nós pisarmos, nos atingir e nos envenenar, nos retardar o crescimento, nos retardar a comunhão com o nosso Deus, e pode inclusive nos enfraquecer ao ponto de nós nos afastarmos de Deus e da realidade que nós podemos ser em Cristo. Ele já fez tudo, já está consumado, ele já venceu, amém? Agora você tomou posse dessa vitória em Cristo Jesus? O poder de Satanás foi rompido, foi destruído ali na cruz. Jesus, ainda que Jesus tenha concluído isso, muitos de nós nos deixamos ser prejudicados por Satanás, pela serpente. Se você pisar nas suas presas, sem tirar a picada das suas obras, costumes, hábitos venenosos. Sabe aquele famoso, faz mal não, todo mundo faz, qual o problema? Qual o problema? Vamos ler a Bíblia. Vamos nos subordinar à direção do Santo Espírito e ele vai nos discernir. Então, meu querido e minha querida, Satanás foi derrotado, nós vimos aí de uma vez por todas, mas ele ainda é perigoso. Lembre-se de 1 Pedro 5,8, nós lemos aqui. Mas nós somos protegidos, porque somos servos de Cristo Jesus e nos submetemos aos seus planos. Será essa uma verdade nas nossas vidas? Se for, estamos sob essa proteção. Embora nós estejamos cercados pelo exército inimigo, nosso Deus nos cerca. E nos salva. Mas ele quer que nós nos posicionemos, assim como Davi fez, resistir contra a tentação, resistir aos subterfúgios. O rei Saul queria botar sua armadura, botar sua espada sobre Davi. Davi não aceitou. Não aos métodos humanos. A não ser que sejam métodos humanos que o Senhor nosso Deus nos orientou a usarmos. Precisamos escolher o caminho de Jesus. Para tanto, não nos cabe pisar em cabeça de cobra morte, serpentes mortas dos seus quintais, dos nossos quintais. Mas sim, nos revestirmos da armadura conforme está descrito em Efésios 6. Porque sabe quem fabricou essa armadura? Foi o Altíssimo Deus. Ele é bastante, ele é suficiente, ele é tudo. Jesus é aquele que luta as batalhas por nós. Sim, nós temos alguma responsabilidade nessa batalha. Nos cabe obedecer, guardar os mandamentos, nos submetermos ao plano de Jesus para as nossas vidas. Assim, é tempo de resistência, resistir ao diabo. Ele fugirá de nós.
resistir ao diabo, sendo municiados, ou seja, armados pela virtude de Jesus dentro de nós. Portanto, meu querido, resista, confie no Senhor, que luta as suas batalhas. Ele já venceu uma a uma das suas batalhas. Siga-no. E então você compartilhará do poder de Cristo Jesus em sua vida. Não tente enterrar cabeças de gigantes. Não tente enterrar os pecados, escondê-los. Adão e Eva, quando foram ali flagrados pelo Senhor, acharam que poderiam se esconder na relva. Não tente esconder, meu querido, minha querida. Por vezes nós fazemos isso. As cabeças dos gigantes em nosso quintal. Porque cedo ou tarde nós pisaremos nessas próprias cabeças e as suas presas mortais nos aprisionarão, nos envenenando, tirando o ânimo, tirando a paz, tirando a ousadia de avançar. Vai nos encher com esse veneno de más notícias, de condenação, de acusação, porque é só isso que o ladrão veio fazer. Mas João 10,10 diz na segunda parte que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E é sobre isso que nós viemos aqui esta noite falar com você, meu querido, minha querida, que está tendo o primeiro contato conosco com a palavra de Deus. Ele veio para te salvar. Embora você não esteja enxergando nada além dos exércitos inimigos, você olha lá para o campeão do exército inimigo, só enxerga gigantes que te aterrorizam, te congelam, te paralisam e te tiram a energia vital. Não olhe para isso. Entregue-se a Cristo Jesus. Então seus olhos terão as escamas derrubadas e você enxergará pela fé que você é cercado por Deus. E assim, como sugere o tema desta noite, que você vai aprender como lutar as batalhas. Assim como, meu querido, minha querida, com Cristo Jesus te liderando, te defendendo e te apontando o caminho correto. Eu encerro e logo na sequência oro, lendo uma vez mais a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que nos fala sobre a armadura que você receberá se você se entregar definitivamente a Cristo Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, o seu campeão. Amém? Efésios 6, 14 e 18. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Fecha com chave de ouro a recomendação do servo de Cristo Jesus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando, ou seja, alerta, ligado, nisto com toda a perseverança. Ouvir a Deus, não dar ouvidos aos ataques, à afronta do inimigo, dos inimigos que insistem em te acusar, o medo, a angústia, o sentimento de rejeição, a ira e tantos outros que poderíamos aqui dar nome. Mas nós os denunciamos um a um em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te mostrar nessa hora quem são seus inimigos. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E é nisso agora que nós estaremos debruçados diante de Deus e fazendo. E eu te convido nessa hora. Se você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo Jesus, faça nessa hora. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia, essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, reunidos em o Teu nome. Obrigado porque somos mais do que dois e certamente o Senhor está aqui conosco, não por nós, porque nada fazemos para merecer do Senhor alguma coisa,
mas porque o Senhor assim nos prometeu, que se estivéssemos em unidade, com os corações dirigidos pelo Seu Santo Espírito, que tudo que nós dirigimos a Ti, assim se realizará. Porque o Senhor já venceu o inimigo das nossas almas. O Senhor já consumou. O Senhor já venceu a morte. Aleluia. Ó Pai, que esse querido, essa querida que estão tendo o primeiro contato com a Tua palavra, que agora o Teu Santo Espírito visite e o demova de toda incredulidade, o demova de toda a resistência maléfica que está ali. Todo o veneno sai agora em nome de Jesus. Para que haja vida e vida em abundância, que seja liberto, que seja salvo agora, que seja convencido que precisa confessar os seus pecados, se arrepender deles e confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Visita também aqueles que por alguma razão o Senhor conhece, tem se afastado de Ti, tem se afastado do reino, sendo seduzido pelo império. Ó Deus, que haja agora convencimento de que é necessário voltar aos braços do Pai. Que haja restauração de vida, correção de rumo. Que eles se apressem como Davi fez, para vencer a cada um dos inimigos que os tem aprisionado, em nome de Jesus. E ó Pai, receba também o nosso clamor por salvação, ó Pai, mesmo do Seu povo. Salva-nos, Pai, do medo. Salva-nos, Pai, da ira. Salva-nos, Pai, de todo qualquer veneno que por algum momento, por ilusão nossa, Pai, enterramos no quintal, no arraial do povo de Deus, achando que estávamos livres e que o inimigo apenas ali estivesse se remoendo como uma serpente sem sua cabeça e que não pudesse mais prejudicar as nossas vidas, a nossa caminhada com o Senhor. Que o Senhor nos revele agora, Pai, uma a uma dessas cabeças de serpente, que elas sejam denunciadas agora pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E, ó Pai, nós humildemente nos prostramos diante de Ti, clamando pelo Teu perdão. Perdoa-nos, Pai, um a um de nós, pessoal e coletivamente. Perdoa, Pai, quando temos negociado com o pecado, brincando de esconde-esconde. E, Pai, esse pecado cedo ou tarde vem nos afligir, nos acusar. Ó Deus, que sejamos libertos imediatamente em nome de Jesus. De igual forma, Pai, que os pecados da Tua igreja sejam revelados a nós, a Tua igreja espalhada por toda a terra. Que os pecados do povo brasileiro sejam trazidos à tona, Pai, em nome de Jesus. Que sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Nós nos rendemos e entregamos o domínio a Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Exércitos. Ó Pai, nós abrimos mão do império, ó Pai, suas seduções, e Pai, abrimos mão em favor do reino, da Sua justiça, da vontade do reino de Deus e do governo de Cristo Jesus sobre nossas vidas. E assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você se lembre de que o seu lugar ali naquela cena é o lugar dos soldados, do exército, e que nessa noite o Senhor está te chamando está te chamando para olhar para Jesus, que correu, se apressou e venceu o mal, venceu a morte, e vivo está e reina nos nossos corações, e quer reinar nos corações de todos aqueles que o confessam. Se você só tem enxergado o exército inimigo, as circunstâncias que te cercam, enxergue Deus que te cerca e sobrepuja toda a hoste, todo o principado, todo o domínio do mal em sua vida.
Vai com Deus. Tenha uma noite de descanso e ouça as notícias boas que vêm da palavra de Deus. A voz de Deus. Em nome de Jesus te abençoo. Amém e amém. Um abraço, um beijo. Tchau.